dia a todos. Todo mundo com frio aí? Muito frio hoje, né? Depois da chuva tem o frio. Mas que bom que nós estamos aqui reunidos, né? Mesmo com frio, depois da chuva, nós estamos na casa do Senhor. Isso é muito bom. Eu estava bem cansado e aí acordei assim. Sabe aquela vontade de ficar dormindo? Tem aquela vontade de ficar dormindo, cansado, hoje eu tenho que ir. E a gente sempre pensa em. Sempre bota uma dificuldade. O primeiro pensamento que vem às vezes é: vou dominar um pouco, vou ficar, será que vai ter o culto? Mas como é bom quando a gente chega aqui, né? A gente faz aquele esforço a mais, a gente vem. E chega aqui e parece que tudo muda. Então o clima é outro. A presença de Deus se faz presente em nós. Amém? Eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês no Salmo número 46. Salmo 46, do 1 ao 4. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos ler. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aqui o salmista nos dizendo que embora as dificuldades venham, embora as turbulências da nossa vida, nós vivemos num momento bem turbulento, bem incerto, que a gente fica imaginando o que será que vai acontecer amanhã. É pandemia, é guerra política, e está sempre esse zum toda hora. E a gente fica preocupado muitas vezes. O que será que vai acontecer? É notícia ruim, é correria, esse vírus que está aí, todo mundo fica aflito quando vê o fulano está com vírus, o fulano. Aconteceu recentemente com o nosso pastor aí, o pai dele lá, numa situação difícil, e pega todo mundo de surpresa, onde todos os nossos planos mudam. Muitas vezes nós programamos algo, tinha tudo programado, e isso do nada muda a rotina nossa. Mas aqui o salmista diz que mesmo nas turbulências, mesmo que os montes sejam sacudidos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então nós devemos apegar a Deus e ter a certeza que tudo vai ser resolvido. Deus está aqui para nos amparar. Basta nós querer, basta nós seguir firme. Independente dos problemas, independente de tudo que vem acontecendo, do que vai acontecer, nós temos que ter esperança e fé que Deus está em nós. E Ele vai na hora certa nos guiar, nos segurar. Nesse momento eu quero que vocês curvem suas mentes, suas cabeças, e coloquem a Deus tudo aquilo que se passou na semana de ruim, tudo aquilo que não foi possível agradar a Deus. Confesse seus pecados a Deus, em silêncio a Deus, que Ele possa estar nos perdoando pela sua misericórdia.
Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento na Tua presença. Te pedimos, Senhor, nesse momento, perdoa nossos pecados, perdoa tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos de errado na semana, Senhor, que o Senhor possa estar limpando nesse momento, Pai, e que nós possamos estar cada vez mais fixados em Ti, Pai, que nós possamos mais estar seguindo a Tua palavra, Pai, e cada dia a gente possa confiar mais em Ti, Pai, que a Tua palavra entre nos nossos corações, Senhor. Abençoa, Senhor, nesse culto, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que não pôde estar aqui, Senhor. Abençoa cada familiar representado pelas pessoas que estão aqui nesse culto, nesse momento, Pai. Toca, Senhor, em cada um, em cada coração, Pai. Cura os enfermos, Pai. Dá vida, Senhor. Dá alegria, Senhor. Devolve a alegria, Pai. Toca, Senhor, lá naquelas vidas que estão lá no leito do hospital, Pai. Abençoa nosso pastor que está nessa guerra lá no Rio de Janeiro, Pai. Abençoa seu pai nesse momento, Senhor. Toca nele lá nesse momento, no leito do hospital, Pai. Que o sopro da vida possa encher os seus pulmões novamente, Pai. Oh, Pai, Tu és grandioso, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que apesar das montanhas se abalarem, Senhor, apesar dos rios pararem, Senhor, nós sabemos que Tu é nosso refúgio, Pai. O Teu santo nome vai prevalecer em nosso meio, Pai. Oh Deus, continua, Senhor. Continua a nos guiar, continua a nos abençoar, continua presente em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Amém, Senhor. Vamos louvar e declarar que Ele é o único digno do nosso louvor. Amém? Nós passamos o nosso momento de oferta, nosso momento de dizimar. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer pra te estar, a sua obra vou cantar. Vem, igreja, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, naufrago, levantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do seu amor. Eu mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida, receba a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. As mulheres, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do seu amor. Não é data de ceia ainda, não é culto de ceia, mas vamos trazer a memória que Ele fez por nós. O único santo na terra, eles tinham que ir lá e crucificar Ele. Ele se entregou por mim, por tua vida, por todas as nossas vidas. Oh, quebrantado, seu amor. Quebrantado, seu amor. Tu é impressionante, Jesus. Pode ser isso? Tu é impressionante, Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos por todos os corações que ofertam, Deus, por todos os corações que se inclinam, Deus. Estarem consagrando, Pai, um pouco de suas finanças, Deus, seus recursos para estar abençoando esse lugar aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Deus, nessa palavra, Pai. Usa o ministrante nessa palavra, Deus. Abre o céu sobre esse lugar, Deus. Abre os nossos ouvidos, Pai. Abre os nossos corações, Deus. Amém, igreja? Bom dia, igreja. Bom dia. Tudo bem com vocês? Já pegaram as Bíblias? Sim ou não? Sim. Então acha lá Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18. Foi algo que eu ministrei, eu acho que na última live. Mas essa semana eu fui meio que pego de surpresa, que eu ia ter que estar aqui. Então algo que Deus tocou no meu coração para mim ministrar, acho que pessoalmente. Eu acho que é algo que todo cristão, sabe, ele tem que ter isso em mente. Isso que a gente vai pregar é algo que é guerra espiritual. Então, todo cristão, ele precisa ter isso em mente. Todo mundo achou? Então vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos nos colocar mais uma vez perante Ti. Senhor, nós queremos que Tu estás nesse lugar, nós queremos que Tu trouxe cada um aqui que precisa ouvir dessa palavra. Senhor, nós queremos anular toda a seta do inimigo nesse momento, toda a perturbação, Senhor, todo o desvio, tudo aquilo que tira a atenção, que venha impedir Teu Filho de escutar a Tua palavra, Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor, nos embriagar, Senhor, nos embriagar da Tua presença. Nós queremos sair daqui anestesiados e firmes, Pai, sabendo que Tu estás conosco. Pai, nós queremos nessa manhã entender, Pai, cada vez mais a Tua palavra e tomar posse da Tua armadura de Deus, aquela ferramenta em que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.
Gente, esse é o tema da nossa pregação hoje. A pregação é tomando posse da armadura de Deus. Ela fica lá em Efésios 6 e vocês acompanhem a leitura aí. A minha versão, ela começa assim, ó: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mundo que vivem nas alturas. Isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem com os sapatos a prontidão para anunciar boa notícia de paz. Elevem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, e orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Então, nós sabemos que diariamente vivemos uma guerra. Isso a gente já tem, acho que nós já temos algum tempo de caminhada, a gente sabe que a nossa vida ela é uma guerra, né? E a gente vive uma guerra muitas vezes em nossa mente, em nosso coração, nos nossos relacionamentos, em nossa escola, em nosso trabalho. E também sabemos que as coisas elas acontecem do espiritual para o natural. Isso vocês entendem, né? Que as coisas elas acontecem primeiro no espiritual, depois para o natural. E por isso, muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas elas acontecem, né? Vocês já pararam para pensar assim, cara, como é que isso foi acontecer? Não tem noção, às vezes nos olhos humanos, cara, isso não poderia ter acontecido, não tem como acontecer. Isso acontece porque às vezes as coisas acontecem no espiritual para o natural. E aos olhos humanos a gente não entende. Então, o que o apóstolo Paulo ele escreve na carta para a igreja de Éfeso? Ele compartilha quais as ferramentas devemos usar no dia mau. Porque no dia bem ninguém se arma, né? Ninguém coloca a armadura, né? O dia que tu está de folga, o policial não bota farda. No dia que o bombeiro está de folga, ele não bota farda, né? Então, como nós sabemos que a nossa luta ela não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra os dominadores deste século, do mundo das trevas, como a gente leu. A nossa luta ela não é contra o meu irmão, contra o meu vizinho, contra a minha sogra, contra o meu sogro, o meu cunhado, não. Nós sabemos que a nossa luta ela é contra o inimigo de nossas almas. Essa é a nossa luta. O meu vizinho, a minha sogra, ela não vai me levar para o inferno. O inimigo sim. A nossa luta então é contra ele. Então, eu gosto de dar o exemplo, de repente, de um bombeiro. Um bombeiro ou um policial, ele precisa de seus equipamentos para poder exercer, né, as suas atividades. E nós, como cristãos, precisamos também da nossa vestimenta. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele explica ali, olha, vocês precisam se vestir, vistam-se de toda a armadura de Deus.
E quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele estava preso. Ele estava preso por pregar o evangelho. E algo que me toca bastante no texto, ele estava, na versão ele não diz, mas ele estava preso, ele estava guardado por um soldado na época. E eu acho que ele, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele olha aquele soldado, né? E diz, cara, o cristão precisa da mesma coisa que esse soldado. Porque naquela época o soldado, ele tinha o capacete, ele tinha toda aquela vestimenta, porque caso se acontecesse uma guerra, ele estava guardado, né? Então, Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a ver aquele soldado e diz, cara, ele tem um capacete, sabe? Ele tem um capacete, ele tem uma couraça, ele tem um cinturão, ele tem uns sapatos, ele tem uma espada e o quê? E um escudo. Então, Paulo, ele começa a ver aquilo, cara, o cristão é a mesma coisa. O cristão, ele precisa disso para proteger a mente, o coração, os órgãos vitais, o cinto para prender a armadura, né? Os sapatos para ele poder correr, para ele poder caminhar e não ferir os pés, e também uma espada para poder atacar, mas também um escudo para poder se defender. Então Paulo, ele sendo guiado pelo Espírito, ele, cara, eu vou escrever essa carta à igreja de Éfeso, ela precisa entender isso, que todo cristão ele necessita de uma armadura. E a pergunta que eu te faço essa manhã, como nós cristãos estamos lutando as nossas guerras? Você já parou para pensar? Como tu tem lutado as tuas guerras? Você consegue me entender sem o microfone ou não? Sim. Bem ou não? Mais ou menos? Vou ficar meio de longe. Então, como eu e você temos lutado as nossas guerras? Como nós temos lidado no dia mau? Como eu falei antes, o cristão, o policial, ou o bombeiro, ou qualquer outra atividade, ele não se farda no dia da folga, no dia em que ele não precisa trabalhar. E nós cristãos, no dia em que estamos bem, nós não buscamos muito a Deus, né? A gente até no dia da doença, no dia a gente busca mais, a gente busca se aproximar mais de Deus, porque a gente está em busca de alguma coisa. Mas você já notou que no dia mais feliz a gente às vezes até esquece de orar, né? Então, qual é a nossa guerra? O que nós temos botado, o que nós temos nos armado no dia mau? Um dia em que a perversidade vem, um dia em que a tristeza vem. Então, naquele dia em que tudo deu errado, naquele dia em que parece que o Senhor, ele nos esqueceu, você já parou para pensar? Então, além de Jesus, ele nos dá a vida, ele nos dá as ferramentas para que possamos lutar. O apóstolo Paulo, ele já começa, se vocês prestarem atenção, ele já começa pelo cinto. Mas quem é que começa a botar uma armadura pelo cinto? Ninguém aqui começa pelo cinto, né? Mas Paulo, ele começa pelo cinto, por quê? Porque o cinto, ele tem uma expressão, algo muito diferente na armadura. Vimos que o cinto, na verdade, é a primeira peça da armadura que Paulo vai nos advertir. E o interessante é que a ordem de vestir de um soldado, ela não começa pelo cinto. O que ela demonstra, então, é a sua importância. Porque o cinto da verdade. Então, é imprescindível, é indispensável, é fundamental a sua serventia. Por que será que é tão importante? Você imagina um soldado, né, ele não utilizar o cinto naquela época, como começava, era uma armadura muito grande que muitas vezes ia, acho que até os joelhos. Você imagina algo de couro muito grande, uma pessoa lutando com aquilo tudo frouxo, não tinha condições, sabe? Ela iria correr, aquilo ia balançar para todo lado. Então, por isso é indispensável o cinto. Então, o cinto nada mais é que, como Paulo diz, a verdade. Então, você imagina se todo o resto fica solto,
como se ele fosse lutar, né? Se ele fosse lutar aquilo tudo balançando. Então, por isso que Paulo começa pelo cinto. O cristão é imprescindível ele ser verdadeiro. Você já parou para pensar? Não existe cristão. Pode até existir, ele não é cristão. Ele é simplesmente um simpatizante com Cristo, um cristão que mente. Ele não tem a verdade. O que a palavra de Deus vai dizer lá em João, se você quiser anotar aí, em João 14:6, vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Paulo ele adverte, por isso que ele começa, olha, o cristão ele tem que começar sempre pela verdade, porque Cristo é a verdade. Então, aquele que está em Jesus está na verdade. A verdade agora é algo que deve o quê? Lhe cercar. Então é algo que tem que andar com ele. Então, quando andamos em Cristo, na verdade, porque Ele é a verdade, então nós devemos andar naquilo que é concreto, aquilo que não muda. Por isso Paulo ele começa com o cinto da verdade. E a palavra de Deus vai dizer que o que? Conhecereis a verdade. Que conhecereis a verdade os libertará. Por isso que Paulo ele fala, então, começa sempre pela verdade, pelo cinto da verdade. Então, precisamos, gente, nos encher todos os dias com a verdade. Nos encher todos os dias de Cristo. Cristo é a verdade. E muitas vezes nós sabemos quem é o pai da mentira. Se a palavra de Deus diz que Cristo é a verdade, quem é o pai da mentira? A gente sabe, né? A gente não precisa nem comentar, né? Então, o segundo item da armadura de Deus é a couraça da justiça. A couraça é uma armadura que pode ir desde o ombro até o joelho de um soldado, protegendo assim os órgãos vitais. Então é algo que de repente pegava do pescoço até os joelhos, como muitos dizem, né? Uns vai até a cintura, eu acho. Mas ele protegia o quê? Os órgãos vitais. Era algo que protegia as costas, pulmão, coração e assim vai, né? Esses órgãos que são importantes para o funcionamento do corpo. Mas a Bíblia, ela nos ensina que, sobretudo, o que se deve guardar é o coração. Porque dele procede as fontes de vida. A Bíblia ela vai dizer em Provérbios, se você quiser anotar aí, 4:23, que acima de todas as coisas guarde o coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Em Jeremias também 17:9 vai dizer que, olha, o coração do homem ele é enganoso, mais que qualquer outra coisa, e é extremamente perverso. Então, você imagine, nós temos um coração enganoso, um coração perverso, incompreensível, e achamos às vezes que todos os caminhos são corretos. E o interessante é que, como Davi ele declara lá em Salmos também, 139, do 23 ao 24, ele diz assim para o Senhor: Senhor, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algum caminho mau que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Então, a Bíblia ela vai declarar que ninguém será declarado justo diante do Senhor. Porque nós todos pecamos, fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, sabe algo que eu quero te passar sobre a couraça da justiça para aqueles que estão em Cristo? Você percebe que se o teu coração te engana ao extremo de achar que nós somos justos demais ou condenados demais, todavia a solução é única, é nós vestirmos de quê? Da couraça da justiça. Sabe, muitas vezes o nosso coração ele nos engana, nosso coração ele erra, ele é falho, mas quando nós temos a couraça da justiça, que é
a justiça do Senhor, a justiça de Cristo, sabe? A justiça dele repousa sobre nós. Então, às vezes nós precisamos pedir ao Senhor. Olha, Pai, quantas vezes a gente já não orou aqui? Acho que algumas vezes, algumas pessoas eu já vi orando. Senhor, me tira meu coração de pedra. Pai, quebra meu coração de pedra, me dê um coração de carne novo. Sabe, porque como eu li antes, nosso coração ele é um coração enganoso, perverso e incompreensível. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala, olha, vocês precisam se proteger com a couraça da justiça. A couraça da justiça. Então, minha irmã, meu irmão, eu quero te falar que o Senhor, Ele olha para o nosso coração. É dali que fluem os nossos desejos, os nossos sentimentos, o nosso amor. Então, eu te peço que nessa manhã a gente possa pedir ao Senhor um coração puro, um coração justo, um coração digno, um coração afastado das coisas que entristecem o Senhor, um coração verdadeiro, um coração que ama a Cristo. É isso que nós devemos pedir. Obrigado, André. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala muito da couraça da justiça, que é onde protege o coração. Então, Cristo, nós pedimos que Cristo ele possa de repente olhar para nós, sabe, todas as manhãs, todos os dias, e ver em nós com olhos de justiça. Lá vai a Ana, uma mulher que tem um coração justo, sabe? A Sheila, olha, lá vai uma mulher que tem um coração justo. Então, que o Senhor ele possa olhar a nós com olhos de justiça. E o terceiro item é o calçado do Evangelho da Paz. Os calçados do soldado, ele vai muito além de uma proteção. Ele, por passar por lama, por passar por terra, pedras, às vezes naquele tempo, acho que até hoje também, algumas vezes o inimigo ele jogava vidro e muitas coisas para os soldados que iam passar pelo caminho para eles se cortarem. Então, você imagina um soldado com os pés cortados, ele não consegue guerrear, ele não consegue correr, ele não consegue de repente lutar. Então, naquele tempo, o calçado era muito importante. Muitos guerreiros eles usavam alguns que nem chuteira, que tinha algumas garras embaixo, para poder não resbalar no confronto, né? Tu estava no mano a mano com o cara ali, tu não podia resbalar. Então, o calçado ele vai muito além da proteção por passar por lama, fogo. Ele vai muito além disso. Então, quando o soldado ele entra numa guerra, ele tem que estar bem equipado. E naquele tempo, né, então existia esse tipo de sapatos, esse tipo de coisas que eles faziam para atrapalhar o soldado, para o soldado se machucar. Então, por isso que era muito essencial o uso do sapato. No versículo 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então, desde quando nós tomamos uma decisão por seguir a Cristo, nós já estamos sendo preparados com a prontidão do Evangelho da Paz. Então, aqueles que irão pregar o Evangelho. Então, nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, Ele já começa a nos preparar, a nos guiar. Se nós formos pegar o ministério de Jesus, você já se ligou que o ministério de Jesus ele tinha 33 anos quando ele foi crucificado, mas o ministério dele foram 3 anos de ministério. Então ele teve todo um ano, os outros 30 anos, então ele teve de preparo para pregar o Evangelho naquele tempo que ele ficou, né? Então, o anunciar o Evangelho é algo que todo cristão deve fazer. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Então, por que Paulo ele vai falar calçados com a prontidão? O que é prontidão? Prontidão ela vem de justos, de prontos. Então, nós sabemos que existe o processo. O processo ele existe.
E desde a vez que nós aceitamos Jesus, nós já estamos no processo. Todo dia é um processo. Toda vez a gente anda, a gente busca o Senhor, é um processo que o Senhor trabalha. Então nós sabemos que existe esse processo e que ele leva um tempo. Mas quando esse tempo chegar, é algo que todo cristão deve fazer. Nós sabemos que aqueles que levarão o Evangelho aos cativos e necessitados e aos que precisam de paz, esses somos nós, que levaremos o Evangelho, levaremos as boas novas aos que necessitam de paz. Por isso que Paulo lhe disse, olha, os sapatos do Evangelho da paz, porque é esses que irão ir fazer o ID, que pregarão o Evangelho e levarão a paz. Então esses somos nós. Então nós precisamos nos calçar como o Evangelho da paz, como sapatos da paz. Pegue aí Isaías 52, 7. A minha versão ela vai dizer assim, olha, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, ó, o Senhor Deus reina. Então, minha irmã, meu irmão, Deus ele tem preparado você e eu para anunciar o Evangelho da paz. Sabe, será que hoje não, eu digo a forma de hoje, será que hoje eu e você já estamos preparados de repente para anunciar o Evangelho? Sabe, Deus às vezes ele tem preparado nós e às vezes a gente acha que está sempre, sabe, mas eu não estou preparado ainda. Então, nós precisamos às vezes agarrar vergonha na cara, sabe? Começar a agarrar vergonha na cara e começar a anunciar aquilo que o Senhor confiaste a nós. Sabe, a gente acha que nunca está preparado, nunca está preparado. Se a gente achar o dia que está preparado, olha, eu vou dizer algo para vocês, o cara tem que estar... A gente nunca vai ter preparado. Nunca. Então, nosso desejo, o meu desejo é que você comece, sabe, a buscar esse Evangelho, buscar anunciar as boas novas. Anunciar aquele que irá vir, sabe, anunciar a paz àqueles que necessitam. Sabe, eu e você, Deus confiaste algo a mim e a ti, para anunciar as boas novas. Sabe, tem gente ainda que não conhece o amor de Deus. Por isso que Paulo ele relata, olha, vocês precisam calçar o Evangelho da paz. É levar a paz àqueles que necessitam, àqueles que precisam, libertar os cativos. Deus deu autoridade, gente. Por isso que Paulo ele relata sobre a armadura. Porque a armadura é algo que todo cristão, a gente vai chegar lá no final, a gente vai ver que algo é completo, não é algo que fica faltando algo. Sabe, é completo, é algo assim, olha, o cristão ele precisa se armar de todas essas coisas para ele poder fazer o ID. Se ele ir sem sapato, ele vai cair no caminho. Se ele ir sem espada, ele não tem como atacar. Se ele ir sem escudo, ele vai receber uma flecha e vai morrer. Se ele ir sem o capacete, ele pode tomar uma flechada na cabeça e morrer. Então, é algo desses 6 itens que nós precisamos agarrar todos os dias pela manhã. Nós precisamos tomar posse todos os dias. E o próximo item é o escudo da fé. O escudo da fé é algo tremendo. No versículo 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, acima de tudo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, naquela época, o escudo, ele era algo de repente de couro, ou de madeira, algo meio semelhante, e dizem que eles molhavam aquele escudo com água. Para quê? Porque se eles atirassem a flecha inflamada, ela se apagava naquele escudo. Então vocês imaginam um soldado naquela época, ele recebendo flechadas de fogo ali. Então todas as vezes que a flecha batia, ou ela caía dali, ou ela se apagava, ou ela ficava fincada também, né? Então, se nós formos pelo lado espiritual, o escudo da fé é uma ferramenta muito importante.
ela nos defende das acusações e das setas do maligno. Pegue aí 1 Pedro 5,9. Lá em Pedro vai dizer, olha, fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. John Piper, ele é inspirado por Deus e ele vai dizer assim, olha, este leão, ele se alimenta de fé. Quem é o leão? O inimigo. O inimigo é o leão e ele se alimenta da fé. Então, às vezes as adversidades, elas podem até vir a acontecer. As doenças, problemas financeiros, problemas físicos e outras coisas. Mas será que sabemos por que o inimigo às vezes ele tem um prazer na nossa fé? Às vezes acontecem as coisas assim para tirar nossa fé. E o inimigo ele tem um prazer nisso. Vocês já repararam, se vocês de repente ficar na frente de um soldado, sabe aqueles soldados grandões que tem aqueles escudos, espada? Se vocês estivessem mano a mano com ele, né? E se o que vocês tivessem a oportunidade de tirar dele? Só tu tem a oportunidade de tirar alguma peça dele, o que tu tiraria? Sabe o que o inimigo, se ele tivesse mano a mano com a gente, o que ele tiraria? O escudo. Porque o escudo ele te protege. Ele pode atirar o que for ali, tu te defende. E é isso que o inimigo ele vai querer tirar. A fé, a nossa fé. Ele se alimenta de nossa fé. Então, você imagina o inimigo frente a frente com nós e a gente não tendo a fé. Não tem o que a gente se defender, não tem o que a gente se firmar, se proteger. Então, quando nós perdemos a nossa fé, nós perdemos tudo. Então, o inimigo ele tem prazer maior na nossa fé. Então, a palavra de Deus vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir. Ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, só assim a nossa fé é alimentada. Ela é alimentada pela palavra de Deus, mergulhando nela. Não tem outro caminho a não ser assim. É mergulhando na palavra de Deus, ouvindo a mensagem de Deus, lendo a mensagem de Deus. Só assim a nossa fé será aumentada. Então, buscando aquilo que é verdade. Não existe outro caminho, não existe outra porta. A fé ela vem pelo ouvir. Então, só nesse caminho que a gente vai aumentar a nossa fé. Então, a fé ela é como um músculo. Se o músculo ele não é exercitado, ele atrofia. Vocês já pararam para perceber isso? Então, quanto mais você exercita o músculo, mais ele cresce. A fé é a mesma coisa. Quando a gente exercita ela. Quando a gente lê, quando a gente busca. Então, quando a gente não exercita, ela atrofia. Você já parou para pensar nisso ou não? Vocês já pararam ou não? Para pensar que a fé é a mesma coisa? Quando a gente não a exercita, ela atrofia. O próximo item é o capacete da salvação. Como nós vimos antes nas outras peças da armadura, o capacete ele é muito importante na caminhada do cristão. O capacete ele envolve a nossa mente e o que realmente o Paulo ele quer falar sobre isso. O que Paulo ele quer dizer sobre isso? Sobre o capacete da salvação. O capacete ele é uma proteção que nos protege. Hoje é muito fácil a gente encontrar na rua um motoqueiro com capacete, né? E ele protege as orelhas, a mente, os olhos, a boca. E é muito normal a gente encontrar em motociclista isso. Então, ele tem uma proteção muito significativa na armadura de Paulo,
que Paulo ele relata que em comparação, sabe, se a gente for pegar ao povo do Egito, quando eles foram libertos lá, eles saíram do Egito, eles pegaram o deserto. E muitas vezes eles se encontraram, eles acharam, olha, nós seremos devorados pelos exércitos do caminho. E se a gente for prestar atenção no texto, eles não foram devorados, porque eles encontraram os cananeus, eles encontraram, se eu não me engano, os israelitas, e todos esses empecilhos eles passaram de barbada. Eles ganharam todas as guerras. Só que a maior guerra que eles perderam foi a guerra da mente. Aquilo que o inimigo jogava. Aquilo que o inimigo lançava na mente deles. Que eles seriam que? Mortos, que eles seriam derrotados, que eles acabariam morrendo no deserto. Então, o inimigo lançava muito fácil isso sobre a mente deles. O Senhor já tinha dito a eles, né? Olha, eu darei vocês uma terra que emana leite e mel. Entendeu? Então, para eles, aquilo de lá, não, eles só estavam preocupados com o momento. Então, aquilo entrava na mente deles e fazia uma guerra. Então, em comparação com eles, os problemas deles seriam somente os inimigos, né? Mas não. A realidade é que eles venceram todos fácil. O maior inimigo deles, na verdade, foi a mente. Então, eles tinham atitudes, pensamentos, eles tinham muitas vezes brigas entre eles. E na verdade, a nossa mente também acontecem as mais duras batalhas. Às vezes, quem aqui nunca teve a mente um turbilhão, a mente uma bagunça? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, as mais duras batalhas, às vezes, elas não acontecem ao nosso redor, e sim na nossa mente. É nela que acontecem. Em Romanos 12, 2, o Senhor vai dizer assim, olha, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comparar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso acontece quando buscamos aquilo que é bom, sabe? Quando nós buscamos aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus, aquilo que nos traz coisas boas, quando lemos a palavra, quando buscamos aquilo que é do Senhor, o Senhor, Ele renova a nossa mente, Ele renova o nosso coração. Em 2 Coríntios também vai dizer, olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, precisamos ter sempre uma mente segura, uma mente saudável, uma mente segura na salvação de Cristo. O povo do Egito, eles sabiam, ou eu acho que sabiam, que eles iam chegar lá na Terra Prometida. Eles sabiam que iam chegar lá, só que a mente deles não deixava. Sabe, muitas vezes a dúvida vinha, e é a mesma coisa nós cristãos. Sabe, muitas vezes nós estamos andando e, cara, muitas vezes a dúvida vem. Sabe, a dúvida vem. Sabe, e aquilo nos tira da presença de Deus, porque Deus já falou. Sabe, a gente já aceitou Jesus, a gente tem andado no caminho dele, mas muitas vezes a mente humana, ela é perversa. Sabe, a gente às vezes tem que buscar a renovação, sabe, da nossa mente. Então, muitas vezes o cristão ele não tem em si, sabe, e é algo que eu digo, eu também não tinha, eu fui ter isso há pouco tempo, a certeza da salvação. E isso impede muita gente de crescer em Deus, porque ele não tem base. Sabe, ele não tem base, ele pode até fazer as coisas para o Senhor, ele pode até ir à igreja, mas ele sempre tem aquela dúvida, será que eu serei salvo? É mais ou menos aquele povo, ele vem vencendo todas as vezes a batalha daquilo que ele pensava que seria derrotado. E as coisas mais fáceis, que ele sabia que ele ia estar lá no final na Terra Prometida, ele não tinha. Porque toda vez que ele encontrava um problema, ele reclamava. Então é a mesma coisa a gente precisa sempre colocar o capacete da salvação. Olha, Senhor, eu estou em Ti. Sabe, Senhor, eu quero ter a mente renovada em Ti, saber firmemente que eu serei
a minha salvação, ela está em Ti. Sabe, eu e você, às vezes, nós temos dúvida, gente. E isso não deixa a gente crescer em Deus, o nosso ministério crescer em Deus. A gente não tem base. Porque o que adianta a gente pregar de repente as coisas para os outros se a nossa mente não está firmada naquilo? Então, por isso que Deus ele fala, através de Paulo, olha, vocês precisam ter a mente renovada. Vocês precisam colocar o capacete da salvação. Um crente seguro, ele está pronto para a batalha. Mas o crente inseguro, ele nunca está. Um crente inseguro, gente, grave isso, um crente inseguro, ele nunca está pronto para a batalha. Ele vai chegar no meio da batalha na frente e ele vai correr. Pode ter certeza disso. Então, o quinto item é a espada da palavra de Deus. É o quinto, eu acho. Então, Paulo ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A gente vinha, acho que um tempo atrás, o pastor ele vinha falando muito sobre as devocionais, né? Vinha nos momentos de leitura e até a gente está tendo um momento anual da Bíblia. E até a gente está tendo então esse momento de leitura. E agora a gente imagina um soldado. Você se imagine você na guerra sem uma espada. Sem uma espada. Você já se imaginou vindo um soldado de frente, tu de repente só com o escudo? Ah, a fé eu tenho, mas a espada não. Você frente a frente com ele. Como é que você vai revidar? É a mesma coisa um crente sem palavras. Um crente sem palavras. Então, um cristão sem Bíblia, ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Um crente sem base, um crente sem poder atacar, ele é vulnerável. Ele está suposto a ser morto a qualquer momento. Um crente sem leitura da Bíblia, ele é vulnerável. Anote isso. Um crente sem leitura da Bíblia é vulnerável. É vulnerável. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não será atacado por uma espada, com uma outra pessoa com uma espada, mas sim por uma pessoa, por um inimigo vindo te atacar e tu não tendo com que dialogar. Você imagina chegar, ó, Cristo voltou. Ah, Cristo voltou. Cara, e tu não ter a Bíblia, tu saber que Cristo não é Cristo que voltou. Então, nós precisamos, gente. Você precisa entender que um cristão sem a espada, ele é vulnerável. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, você se lembra que toda vez que ele era tentado, Jesus ele sabia a palavra de Deus, ele dizia, como é que ele falava? Não está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então ele sabia o que estava escrito aqui. Então, por que o Senhor ele já sabia? Porque ele tinha a palavra de Deus no coração. É isso que o cristão deve ter, a palavra de Deus no coração. Porque todas as vezes que ele for tentado, ele sabe, está escrito. Ele vai saber que está escrito. Então, por isso é tão importante sabermos a palavra de Deus. Quando a mentira vier, quando as acusações vier, quando os pensamentos vier, sabe, nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Quando um crente sem palavra, sem Bíblia, ele é vulnerável. Tudo que falarem para ele, ele pode acreditar, porque ele não tem a base bíblica. Então, em Mateus 4,4 vai dizer, olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos nos armar. Cristo ele já nos deu a ferramenta. Cristo ele já se entregou naquela cruz por nós e ainda deu a ferramenta para a gente lutar. Sabe, lá fora tem muito guerreiro que está no meio da guerra perdido, que não sabe ainda que a salvação já foi ganha, a guerra já foi ganha. Sabe, o pastor Silvio uma vez falou algo aqui que para mim me chocou. Ele disse assim, olha, nós chegaremos no céu todo arrebentado da guerra, mas nós chegaremos salvos.
Então, muitas vezes Deus tem nos chamado, gente, para calçar, sabe, se vestir da armadura de Deus, para que vamos buscar os que estão lá fora. Foi para isso que Deus ele inspirou Paulo. Sabe, Cristo já veio e Ele virá de vir para nos buscar, mas só que tem gente que ainda não sabe disso. Sabe, tem gente lá fora ainda do nosso lado que não sabe disso. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: olha, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes no dia mau. E no versículo 18 ele diz assim: olha, façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Se coloque de pé. Sabe, o que tem te faltado para te vestir toda a armadura de Deus? Sabe, muitas vezes nos falta vergonha na cara, sabe? Falta vergonha na cara. O Senhor ele já nos chamou, Ele disse que a guerra já foi ganha. Mas Ele nos dá as ferramentas para que a gente vá buscar os que ainda não venceram, que ainda não foram encontrados. Sabe, reflete aí o que tem te impedido, ou o que é que você ainda não se revestiu de toda a armadura. Sabe, nós precisamos calçar o cinto da verdade, sabe? Colocar a couraça da justiça, os sapatos do Evangelho, o capacete da salvação, sabe? A espada que é o Espírito de Deus nos dá, o escudo, sabe, gente? Nós precisamos nessa manhã tomar posse dessa armadura. O que te falta para te... Será que está te faltando o capacete da salvação? Será que está te faltando a couraça da justiça? Será que está te faltando a espada ou o escudo? Ou os sapatos? Ou o cinturão? Está te faltando verdade, será? Sabe, muitas vezes o inimigo ele tem colocado coisas na nossa mente. Ele tem jogado aquela seta e diz assim: cara, tu não é capaz disso. E muito cristão está acreditando nisso. Cara, tu não é capaz de pregar o Evangelho. Cara, tu não é capaz de anunciar as boas novas. Tu não é capaz de anunciar aquilo que é bom. É assim que o inimigo tem agido. Sabe, cara, tu não está salvo ainda. Cara, tu não tem verdade no teu coração. É isso que muitas vezes o diabo tem colocado na mente de muito cristão. Cara, tem muita gente aqui nesse lugar que tem o dom de palavra e tem medo. Tem muita gente nesse lugar aqui que o Senhor já escolheste para anunciar as boas novas e ainda tem medo, cara. Tem vergonha. Não agarrou vergonha na cara ainda. Sabe, o Senhor te chama, o Senhor te dá as ferramentas. Muitas vezes o diabo ele tem colocado coisas assim: cara, sai dessa igreja. Cara, aí não é o teu lugar. Sabe, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essa manhã, Deus. Sabe, coloca na presença do Senhor: Pai, isso aqui tem me tirado de Ti, Deus. Senhor, eu quero nessa manhã começar a tomar posse da Tua armadura, Deus. Pai, eu quero pregar as Tuas boas novas, Senhor. Eu quero que os meus pés eles corram para as boas novas, que os meus pés eles corram para a paz, Pai, que levem paz aos cativos. Pai, eu quero ter a espada, Senhor, nessa manhã, que vai pregar o Teu Evangelho, Deus. Pai,
renova na minha vida, renova o meu escudo da fé, Senhor, se um dia ele foi furado. Pai, encaixa novamente de novo o capacete da salvação em minha mente. Senhor, renova sobre esse lugar, Pai, a tua armadura, Deus. Renova sobre a tua igreja, Deus. Sobre cada filho aqui a tua armadura. Assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela oportunidade de nós estarmos reunidos em teu nome, Pai. Senhor, obrigado pelo Deus que és em nossas vidas, pelo Senhor poder nos dar as ferramentas, Pai, para que possamos lutar. Senhor, nos dê ousadia, nos dê poder para pregar o teu evangelho, Deus, para anunciar as tuas boas novas. Senhor, renova sobre as nossas vidas nessa manhã a tua armadura, Pai. Renova sobre as nossas vidas os teus dons, Pai do Espírito. Aqueles dons que foram perdidos, Pai, que nessa manhã eles venham ser renovados sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Renova sobre nós, Pai, os teus dons. Pai, levante nesse lugar, Pai, vidas com dons de línguas, Pai, com dons de libertação, com dons de cura. Senhor, em nome de Jesus, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, que seja um dia em que o Senhor se faça presente em nossas vidas, que seja um dia em que a tua graça e o teu amor seja abundante sobre nós. Pai, obrigado por esse dia. Nós queremos encerrar esse momento, Pai, te agradecendo. Continuas conosco, Pai. E Deus, nós queremos colocar mais uma vez também a vida do pastor Bida em tuas mãos. Senhor, Pai do nosso pastor, que o Senhor esteja cuidando daquela vida. Nós queremos profetizar que a cura aconteça naquela vida, que ele venha se levantar naquele coma, que tu és o Deus do milagre, Senhor. E Senhor, renova a tua unção sobre aquela vida, sopra novamente o ar sobre aqueles pulmões, que ele venha se levantar, que ele venha ser um milagre vivo em teu nome, Pai. Que ele venha anunciar cada vez mais o teu evangelho, pregar as tuas boas novas. Renova sobre ele a tua armadura, Pai. Vá àquele hospital, Senhor, nós clamamos a ti. Vá àquele